A paz do Senhor aos nossos irmãos, aqui é o irmão Josué. Então quer dizer que a ACF é uma Bíblia deturpada, herege e traduzida de forma errada. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. É isso mesmo, meus irmãos. Eu comprei a Bíblia Restaurada Israelita, ok? E estava avaliando ela, tanto alguns versículos, né, que eles traduziram, quanto as suas notas de rodapé. Alguns YouTubers, né, diz que são messiânicos, né, creem em Yeshua, né, Jesus Cristo. Será mesmo? Será mesmo? Será que é uma verdade realmente esta, né? Essa Bíblia israelita, ela contém o Novo Testamento, tá bom? Foi traduzido o Novo Testamento e colocado nela. Mas será que eles veem Jesus como Deus? Como que a gente identifica uma mentira, principalmente no que tange alguma coisa vinculada ao cristianismo? É sobre Jesus Cristo. Você quer identificar uma seita? Você quer saber se essas pessoas estão sendo honestas realmente em ser messiânicas? Vá para todos os textos que falam sobre Jesus e a divindade de Jesus. E você vai ver que se eles negarem, então eles nada mais são do que uma falsa religião que se denomina messiânica. Tá bom? E é isso que a gente vai ver hoje aqui no vídeo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando dos motivos, né, ou alguma coisa que eu achei interessante nessa Bíblia. Nesse primeiro momento e nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para os irmãos aquilo que a gente não vê outros canais, e até mesmo eles mostrando nessa Bíblia aqui. Tá bom? Tem muita gente sendo iludida e caindo nesse golpe, né, de que são israelitas messiânicos, aí vem com todo aquele adorno, né, de quipá, Arca da Aliança, e um monte de parafernália aí que não tem nada a ver com o cristianismo, ok? Mas tem muitas pessoas sendo levadas por esse caminho e achando, né, que são messiânicos, né? Então, eu vou aqui compartilhar algumas coisas com os irmãos, para os irmãos leem por si só, né, e algumas considerações que eu vou fazer sobre os textos, alguns textos, tá bom? E principalmente as notas de rodapé da Bíblia Restaurada Israelita, tá certo? O que eles pensam sobre o Senhor Jesus Cristo, o que eles pensam sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo e o que eles pensam se Jesus realmente é Deus, né? Se realmente é Deus ou se é uma criatura criada por Deus e dado uma prioridade, né, como um ser mais próximo e íntimo de Deus, tá bom? Então nós vamos ver isso daqui nessa Bíblia aqui. Aqui está a CF, eu achei interessante trazer ela também, porque aqui vai falar algumas coisas sobre a tradução da CF. Eu acho importante os irmãos também saberem, tá bom? Uma ótima tradução da Bíblia que eu tenho como primazia, apesar de achar e entender que a tradução NVI, NTLH, todas as outras traduções são boas, tá certo? Por quê? Porque nenhuma delas recomenda você adorar ídolos, nenhuma delas diz que Jesus não é Deus, nenhuma delas diz que você tem que cometer pecados, então são traduções boas, mas eu prefiro e dou preferência à ACF, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui a forma, né, que essa Bíblia Restaurada Israelita vai tratar as outras traduções e versões, ok? E se ela realmente concorda que Cristo é Deus, não uma criatura, não um ser poderoso, não alguém especial, nada disso. Se Jesus Cristo é Deus, se a salvação vem por Jesus Cristo, como os textos afirmam. Será que ela diz isso? Vamos analisar isso agora. Então eu estou abrindo aqui no Evangelho de Mateus, tá? No Evangelho de Mateus, para a gente poder ver. Porque todo o problema majoritário
dessas denominações que se dizem messiânicas, não é propriamente em si o texto bíblico, né? Mas Jesus Cristo, seus atributos e a sua divindade. Esse é o ponto. Esse é o problema, é o cerne. Você quer saber? Você pode ver, os testemunhos de Jeová têm problema com a divindade e os atributos de Jesus. Os Mormons, da mesma forma, né? E esses judeus que se dizem messiânicos, existem judeus realmente messiânicos. Existem judeus que realmente não tiram a divindade do Senhor Jesus Cristo como Deus, Elohim, e também não tira os atributos de onisciência e por aí vai de Jesus Cristo. Agora existem aqueles que é como se fosse uma isca. Você joga uma isca, né, para o peixe, só que dentro dessa isca tem um anzol, que é para te levar para outro lugar. Parece que é comida, mas dentro dele tem um anzolzinho, uma pontinha, para te levar para outro caminho. Então aqui é o Novo Testamento, tá certo? Ele vai trazer a tradução, né? Fizeram uma tradução do Novo Testamento aqui. Depois eu entro nos detalhes sobre essa questão da tradução que eles utilizaram, né? Na verdade foi meio que um catado de algumas coisas aí, tá certo? Mas eles fizeram com o texto hebraico e não grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Mas tudo bem, vai lá, vamos lá. Então, vem aqui, Mateus, ele vai reivindicar a divindade do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Ele vai fazer isso. Então, aqui começa os problemas, né? Quando vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo, vamos ver aqui uma nota, né? Uma nota aqui sobre Jesus Cristo, né? Vamos ver aqui essa nota. Tá aqui, eu tô dando um zoom, né? Chamarei meu filho, né? Chamarei meu filho. Aí ele vai dizer aqui, essa nota, que é uma nota de rodapé. Ele vai dizer assim, ó, essa passagem está localizada no rolo de Oséias 11:1, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O texto se refere a Israel e não a Jesus. Cremos que isso foi uma má interpretação do copista. Pedimos ao leitor que leia o capítulo de Oséias para melhor conclusão. Por que eu estou usando esse daqui como referência? Porque Mateus vai dizer que o filho amado, a quem Deus amou, foi Jesus, né? Ou seja, Israel era uma tipologia, né? Não que Deus não tenha amado Israel, mas é uma tipologia falando sobre Jesus, né? Então Mateus dá essa ênfase ao texto, né? Mateus dá essa ênfase ao texto, mas aqui eles vão dizer que não. Então já começa a negar alguma coisa para Jesus, né? Que a gente já tem um ponto complicado. Mas vamos lá. Virando a página, nós vamos aqui para Mateus capítulo 5, né? E a gente vai ver aqui que tem uma nota de rodapé. Eu até marquei aqui, ó, vou dar um zoom. Uma nota de rodapé em Mateus 5:14 e 5:17, né? Pleno conhecimento. Vamos dar uma lida, né, na CF, como é que está Mateus 5:17? Olha, 5:17 na CF vai dizer assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, né? Ou seja, toda salvação depende do cumprimento de Cristo sobre a lei, né? A nossa salvação não está em a gente cumprir alguma coisa, mas em exercer fé em Jesus Cristo, que ele é quem cumpriu a lei, né? Então veja que a nossa tradução, ela está assim, e todas as outras traduções estão assim. Traduções corretas, coerentes, com toda a revelação do Evangelho e das cartas dos apóstolos. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque aqui, nessa nota de rodapé, antes disso, vamos dar uma lida aqui, como é que tá? Olha como eles colocaram a tradução. E não pense que vim anular a Torá, ou a lei, né, dos profetas. Não vim.
Não vim para anular, mas para levá-los ao pleno conhecimento. Gravem bem isso daqui, porque lá na frente nós vamos ter problema com isso daqui. Principalmente nas notas de rodapé dessa Bíblia israelita. Então veja que Jesus não veio cumprir a lei. Ele veio levá-los ao pleno conhecimento da lei. Então aqui já tem um problema, né? Porque se Jesus ele não cumpriu a lei e morreu na cruz do Calvário, então obviamente não é nele que nós vamos ser salvos. Guardem bem isso, porque lá na frente a gente vai ter problema nas notas de rodapé sobre esse entendimento aqui. Por isso que eu falo que eles não são messiânicos. É só uma fachada, tá bom? Então ele vai dizer assim, ó, Mateus 5,17. Pleno conhecimento. É comum sempre ouvirmos que uma letra muda todo o sentido. É verdade. Aí vai dizer. Imaginemos agora quando o vocábulo foi mal traduzido. Ou seja, ele está dizendo que alguma coisa foi mal traduzida. Várias heresias acabam sendo pregadas quando temos uma tradução errônea e deturpada. Vamos a um exemplo. Na tradução comum temos: não cuideis que vim destruir a Torá, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir a CF. Então, ou seja, ele está dizendo que a CF e todas as outras traduções que diz mas cumprir, né? Mas aqui ele coloca a CF, é uma heresia, é uma tradução errônea e deturpada. Tá certo? Então, é o que eles estão dizendo. Então, estão usando a CF como exemplo. Mas todas as outras versões que eles usarem o cumprir e não levar ao conhecimento, eles estão dizendo que é heresia, deturpados e uma tradução errônea. Tá bom? Então, o cristianismo está sendo apresentado a eles algo como heresia, deturpada e tradução errada. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Vamos continuar. Aqui no final de Mateus, Mateus 28, né? Mateus, no capítulo 28, que vai falar sobre a Trindade, eles arrancaram o final de Mateus, né? O que está falando lá no final de Mateus? Então, vamos ver o que está falando lá no final de Mateus, né? Que todas as traduções, todas sem exceção, elas trazem, né? Trazem a forma que foi escrito. Então, vai estar escrito assim, ó: portanto, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, a ACF e todas as outras traduções que nós temos em língua portuguesa traz esse final. Agora, eles aqui fizeram assim, ó: vão e façam discípulos, né, que seria a tradução, entre as pessoas de todas as nações em meu nome. Não tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, eles vão trazer uma nota de rodapé. Ó, tá vendo? Ó? Falando que eles tiveram que fazer essa correção. E aí, eles vão citar outros versículos bíblicos para tentar apoiar essa retirada. E depois, eles vão usar o livro da história da igreja cristã, de Alker, né? Se eu não me engano, esse material é o livro da história da igreja, que não é canônico, ele só está contando sobre a história da igreja. Vou até mostrar aqui, ó. Então, o que acontece? Ele está falando que, aqui está dizendo que não era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Essa é a nota. Né? Entre os primeiros discípulos, o batismo era em geral feito em nome de Jesus. Não há menção na Bíblia do batismo atual conhecido. Ver a página
no final. Então ele está dizendo que aqui a história da Igreja Cristã de Walker, de 1981, página 129, está falando que não era feita em nome da Trindade. É esse material aqui, ó. Tá bom? É esse material aqui. Deixa eu tirar o zoom. É esse material aqui. Então vamos ver o que o próprio material está dizendo. Tá? Até sublinhe aqui. Aqui está a página 129. Ok? Deixa eu ver se vai dar para ver. Aqui não está ajudando muito, né? Vamos ver aqui. Ali é a página 129 que ele está falando. Então aqui ele vai falar os primeiros relatos da narrativa completa de cristã, até chegar ao início do terceiro século, principalmente na tradição apostólica dirá sobre o batismo. Está aqui, para os irmãos poderem ler. Aí vai falar do modo, da preparação, etc. e tal. Né? Ele vai estar falando isso. Mas olha o que é interessante. Quando nós vemos, aqui na página 128, vai falar sobre os pais da igreja. Olha a nota, eu até sublinhei aqui para os irmãos verem a pegadinha do malandro. Né? Então ele vai falar, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha o que o livro vai dizer. Como já vimos, parágrafo 2, 4, né? Essa confissão de fé começou logo no início a assumir uma forma tríade, de acordo com a linguagem de Mateus 28, 19. Ou seja, estava lá, mas eles retiraram. Aí ele diz, os fiéis entravam em sua nova vida por meio do conhecimento e da afirmação tríplice, fonte daquela vida. Jesus, o Senhor, o Pai que enviou e o Espírito do Pai pelo qual eles estavam unidos agora ao corpo. Então veja que desde o início a tríplice já estava aqui. Isso é uma verdade. Tá? Então veja que o próprio que ele manda olhar não está dizendo isso não. Né? Pelo contrário, está dizendo que desde o início já era feita com o tríplice nome. Essa aqui é a 4ª edição. É a última que saiu. Tá bom? Tá aqui então a fonte. Além disso, nós temos a Didac. A Didac, que é datada do ano 100 depois de Cristo. Ou ano 80, mais ou menos. Entre esse período, a Didaquê. Vocês não têm, olham lá e vocês vão ver a forma batismal. Eu tenho aqui, a minha é pela Mundo Cristão. A minha é da Mundo Cristão, tá bom? Aqui vai estar os pais apostólicos, o nome, mas é a Didac, tá bom? Sobre o batismo, ele vai falar assim, ó, então derrame água 3 vezes na cabeça do batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá citando Mateus 28, 19. Além disso, antes do batismo, o que batiza deve ser batizado, devem jejuar, todos os outros que puderem também o façam. Então veja que a ordem era para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso já na Didac, né? Ou seja, 100 depois de Cristo, 80 depois de Cristo. Essa era a forma. Então tá aqui, tá certo? Então eles arrancaram e falaram que não é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver outros problemas dessa Bíblia israelita. Existem vários problemas, tá, irmãos? Mas eu estou mostrando aqui os mais descarados, tá certo? Aqui em Romanos, no capítulo 1, olha a nota teológica, a nota de rodapé sobre Jesus Cristo. Tá? Então, Romanos 1, 4. Declarado filho de Elohim, o filho de Deus. Né? Então, a nota vai dizer assim, ó. Yeshua, que é Jesus, recebe o título de filho de Elohim, de Deus. Elohim não gera ou procria para ter um filho biológico, mesmo sabendo que nosso Elohim não é biológico. Jesus, ou Yeshua, é filho, porque o seu espírito nasceu de Elohim. Eu vou até aumentar isso daqui para os irmãos verem a nota. Está aí, ó. Nasceu. Ou seja, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, porque o Espírito
Não é a carne dele. Não é a carne. É o espírito. O texto é claro. Espírito minúsculo. Tá bom? Ó. Nasceu de Elohim. Quem nasce não é eterno. Certo? Quem nasce não é eterno. Mas vai piorar. Vocês acham que tá ruim? Vai piorar. Vamos um pouquinho mais aqui. Agora, para aquelas pessoas, né, que gostam, eu quero me tornar um judeu messiânico, porque eles é que estão com a verdade, não sei o quê. Cuidado com o pingolinho, viu? Cuidado com o pingolinho, porque você vai ter que cortar aí o pingolinho. Entendeu? Vai cortar o pingolinho. Vai ter que fazer a circuncisão aí. Vamos lá, Romanos 2:13. Olha a nota de rodapé. Mas os que praticam a Torá serão justificados. Para ser declarado justo, é necessária a obediência. Todo homem que deseja viver no mundo vindouro deve guardar os mandamentos. Mas se queres entrar na vida, guarda os preceitos. Lembra lá de Mateus? Aonde ele diz que Jesus, ele não veio cumprir a lei, mas revelar a lei? Né? Lembra lá? É só voltar o vídeo aí. Aqui ó, Mateus 19:17. Aí você volta lá e dá uma olhadinha. Né? Agora, olha isso daqui. Paulo usou a palavra ergon para dizer que ninguém pode ser declarado justo por suas próprias forças, mas é Elohim que os torna justos, mediante a prática sincera e justa da Torá. Cadê Jesus? Mas vamos continuar. A obediência por amor é diferente. Vou deixar bem aqui para os irmãos poderem ler. É diferente daquele em que o homem emprega o legalismo. Veja nesse mesmo livro que diz Paulo, mas os que praticam a Torá serão justificados. Romanos 2:13. Parece uma contradição, mas não é. Paulo contesta a ideia do homem achar que dependerá apenas do seu esforço. Devemos praticar a Torá, mas sempre com integridade, retidão, justiça e amor. É Elohim quem nos justifica mediante a nossa obediência a Cristo? Não, a nossa obediência à lei. Vamos para outra nota? Romanos 3:24. Libertação que há no ungido Yeshua ou Jesus. Olha a nota de rodapé. Eu até deixei marcado aqui, Lucas 19:10, né? A gente vai dar uma olhadinha lá. Romanos 3:24. Do que Yeshua libertou e liberta quem segue seus ensinos? É uma pergunta. Liberta da apostasia, da desobediência e principalmente do pecado acaraciado. Agora, olha isso, pasmem, não é Jesus que te liberta. É Elohim mediante os ensinos do mestre. Agora vamos ver o que fala Lucas 19:10. Eu tô curioso para saber como esses caras têm a coragem, a cara deslavada de fazer umas notas dessa, achando que o povo é besta. Apesar que tem uns aí que parece que é, né? Mas vamos lá para Lucas 19:10, não é isso? 19:10. Olha aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Olha, não tem nenhuma nota de rodapé sobre Lucas 19:10. Agora, ele está dizendo que não é Jesus que liberta. Não é? Não é Jesus que liberta. Agora vamos lá para João 8. João 8. Né? Será que tem nota de rodapé lá? O que os irmãos acham? João 8:36. Olha o que está dizendo aqui. João 8. Vou até dar um zoom aqui, ó. 36. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Quem é que liberta? É o Filho. Tá aqui, ó. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus Cristo. Agora,
olha isso. Não tem nota de rodapé. Não tem nota de rodapé falando sobre Jesus. Versículo 36. Sobre Jesus libertar. Agora, olha que coisa perniciosa. Ai, meu Deus do céu. Vou até deixar aqui para os irmãos poderem ler os absurdos. Porque diz que é messiânico, né? Olha essa nota, João 8,58. Eu existo. Olha aqui, eu vou até colocar aqui para os irmãos lerem. Yeshua respondeu a eles, ou Jesus, deveras, digo para vocês que antes que Abraão existisse, eu existo, ou eu sou, né? Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Por essa declaração de Jesus, dizendo que ele já existia, eles pegaram pedra para matar Jesus. Aqui a nota vai dizer assim, ó. Eu existo. Na cópia manuscrita grega, a palavra ego eimi, né? Aí a tradução ou a forma como se fala tá aqui, né? Aí os irmãos podem estar lendo. Olha a nota. Que significa sou eu. O contexto do verso mostra que ele estava fazendo referência à sua existência, mesmo antes de Abraão. Existir antes de Abraão não torna uma pessoa um Deus minúsculo. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? O que os irmãos acham? Já viu a tradução que fala sobre isso daqui? Os anjos existem muito antes de Adão e Abraão, e mesmo assim não são deuses. Jesus é o quê? O que Jesus é? Ele está falando aqui de uma natureza. Ó. Aí ele vai dar aqui a Bíblia do Peregrino, né? Olha isso. Está negando a divindade de Cristo. Está negando a divindade de Cristo. Acha que tá ruim, né? Então, bora lá. Aqui, Romanos 1,5 vai falar sobre a obediência. Aí ele vai colocar assim, ó, seguir pela fé os passos de Jesus. Ter a mesma fé significa andar como ele andou. Ou seja, não é fé em Jesus Cristo, mas aplicar a sua fé como Jesus andou, né? Meu amigo, a divindade de Cristo incomoda realmente, né? A divindade de Cristo é o calcanhar de Aquiles de tudo quanto é seita e pessoas que não têm compromisso com Jesus Cristo, né? Mas vamos lá, vai piorar, vamos lá. Então, aqui em Romanos 3,24, né, ele está dizendo que Jesus não é Jesus que te liberta. Mesmo lá em João 8,36, falando que Jesus Cristo liberta. Então, ou seja, não é Jesus. Na nota de comentário, né? O texto bíblico diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Está falando de Jesus lá no texto bíblico, mas a nota diz que não. Né? Então, bora lá. Agora nós vamos entrar em Gálatas. Né? Gálatas, vocês sabem que o Paulo aqui bateu muito forte com essa questão de crentes serem circuncidados, né? Querer andar na lei, né? Como os judeus andavam, etc. e tal, né? Vocês estão acostumados com isso. Esse vídeo vai ficar grande, mas é importante. Agora eu vou trazer aqui as notas de rodapé dessa Bíblia aqui. Os homens aí, ó, cuidado com o pingolim. Cuidado com o pingolim, rapaz. Vocês querem cair lá pro messianismo aí? Desses aqui? Vocês vão perder o pingolim. Bora lá pras notas. Olha essa nota aqui, ó. Gálatas 1,12. Revelação de Yeshua. Também Apocalipse, capítulo 1, de 1 a 3. Você entenderá onde vêm as revelações do mestre Yeshua. Saberá qual é a fonte. Nós vamos para lá, mas já dando uma pincelada. Olha isso. Eles vão dizer que as revelações que Jesus dá aos seus discípulos não emana dele, mas apenas de Deus. De certa forma, induz, né, a colocar que Jesus não tem onisciência, né, que é um absurdo. Né? Mas, bora lá. É só colocar aqui, ó, Gálatas 1,3.
Elohim, Deus de Yeshua e também nosso Deus, né? Meu amigo. O negócio é estreito. Agora vamos lá, né? Virando aqui, nós vamos para Gálatas 2:4. Subordinar, né? Subordinar. Olha isso, anota. Depois vocês leem as passagens aí, Gálatas 2:4, senão o vídeo vai ficar muito grande, vai ficar complicado. Então ele vai dizer o seguinte, ó: alguns queriam que os gentios fossem obrigados a fazer a circuncisão. Preste atenção. Ó, o pingolinho. Contra a própria vontade. Contra a própria vontade. Toda a Torá deve ser obedecida por amor e não por aparência ou violência. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: tinham pessoas lá que queriam obrigar, né, à força, os gentios a se circuncidar. Os gentios não queriam se circuncidar. Então, ou seja, você não podia obrigar à força eles serem circuncidados. Mas, se eles amassem, né, a Torá e obedecessem realmente por amor, eles deveriam ser circuncidados. Porque é isso que o texto está apontando. A nota de rodapé aqui. Não texto bíblico, não Paulo, mas a nota. Ó o pingolinho, pingolinho. Agora vamos aqui, ó, para Gálatas 2:16. Olha isso. Se os irmãos quiserem depois pausar o vídeo e lerem, com mais detalhe, vai ser até melhor. Gálatas 2:16. O ungido. Devemos seguir a fé do ungido de Elohim. Falando de Jesus, Emanuel. Não é acreditar nele que nos torna justos. Cara, isso aqui chega a dar vergonha. Isso porque os caras se denominam messiânicos. Messiânicos. Meu Deus do céu, ó. Não é acreditar nele, em Jesus, que nos torna justo, mas obedecer da mesma forma como ele obedeceu. Seguir os passos dele. Yeshua é um exemplo a ser seguido. Nos passos dele chegaremos à verdadeira obediência, mas não crer nele. Não acreditar nele, exercer fé nele. Ele é um exemplo, né? Que realmente ele é. Mas também crer nele. Aquele que crer em mim, Jesus fala. Aquele que crer em mim, aquele que me confessar diante de Deus, ou diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, exercer fé em Cristo. Então veja aqui, ó. Agora, vamos voltar aqui, porque eu acho interessante. A mensagem da incircuncisão significa pregar aos gentios incircuncisos. Por isso ele chama a mensagem incircuncisão. Leia o versículo 49 para obter maiores detalhes. Missão da circuncisão, obras legalistas das Torás. É quando uma pessoa obedece falsamente a Torá apenas para mostrar ao próximo. Legalistas não obedecem por amor, apenas por aparência. Sua vida é baseada apenas na letra, e a letra sem fé é morta. Agora, vamos aqui para outra nota. Ó, o pingolinho, pingolinho. Esses caras que querem entrar aí nessas paradas aí, rapaz, abre o olho, meu amigo. Gálatas 10:4-10. Guardai dias, meses e tempos. Paulo está falando do calendário pagão. Só. Tem nada a ver com sábado aqui, tá? Nada a ver com sábado. Sábado foi realmente aqui retirado, né? Aqui ele vai falar sobre circuncidar. Aí ele vai trazer aqui a nota. Olha o pingolinho aí, gente. Olha o pingolinho. Você quer ir aí para esses judeus aqui messiânicos? Eles vão, ó. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a mensagem de Paulo é para os não hebreus. Portanto, uma pessoa que não é filho de Abraão não tem obrigação de cumprir esse preceito. Que é verdade. Isso é verdade. Mas ele não para aqui. Ele continua. Olha isso. Mas Paulo possivelmente estava repreendendo uma prática pagã de cortar o corpo
em oferta aos deuses, né? Paulo não estava falando contra um mandamento. Vou até, ele não estava falando sobre um mandamento, é mandamento, viu? Vai ter que, cortinho no pingolinho. Mas de um ato idólatra aos Elohim, aos deuses, né, minúsculos, de fazerem corte na carne. Muitos se convertiam, mas continuavam na prática do corte da carne. Mas pagão, tá? Não é judaico, não. Alguns povos realizavam corte na carne como autoflagelação. Se uma pessoa aceitasse os ensinos de Yeshua e continuasse na prática da idolatria, de nada adiantaria, nenhum proveito terá nos ensinos de Yeshua, Jesus. Agora, eu grifei essa parte aqui, porque é aqui que o chicote vai estralar mais. Paulo não estava se referindo ao mandamento dado aos filhos de Abraão. Veja o que Paulo ensinou sobre a circuncisão, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Ainda está em caixa alta e destacado, tá? Se tu guardares a Torá, mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Romanos 2:25. Não faz sentido um não-hebreu fazer circuncisão e não guardar a Torá. Você percebeu aqui? Não faz sentido um não-hebreu fazer circuncisão e não guardar a Torá. Ou seja, ele tinha que fazer a circuncisão e guardar a Torá. E Paulo está dizendo que não é para fazer. Tanto que Paulo nunca mandou Tito se circuncidar. Mas aqui ele está dizendo que não fazia sentido um não-hebreu fazer a circuncisão e não guardar a Torá. Por meio do ungido, o gentio era conquistado e ensinado a obediência. O que é essa obediência aqui? O que é essa obediência aqui? Paulo não estava falando contra um mandamento. Vai lá, filho, vai lá. Vai lá, cai nessa conversa furada aí. Quer piorar? Aqui em Colossenses, vou até mostrar Colossenses 1,15. Olha como eles fizeram a tradução. O qual é a imagem de Elohim, visível, o primeiro filho de toda a criação. Uma criatura. Vamos continuar. Estamos agora no livro de Hebreus. Hebreus, que vai falar sobre a divindade de Cristo, seus atributos, etc. Olha a nota de rodapé de Hebreus 1,3. A semelhança e a imagem do seu ser. Leia Gênesis 1:26. Adão foi criado à imagem e semelhança do ser eterno, assim como declara Paulo em Colossenses 1:15. Eu acabei de mostrar lá, né, que Jesus foi criado por Deus. Para eles, Jesus foi criado por Deus. É a primeira criatura de Deus. Parece muito com alguma outra seita aí, né? Que fala que Jesus é uma criatura. Hebreus 1:9. É por isso que Elohim, teu Elohim, esse versículo não chama Jesus de Deus, mas enaltece o Deus de Jesus. Observe nos seguintes versículos o que Jesus fala sobre o assunto. Leia João 20:17, Apocalipse 3:12. Hebreus 1:9. Mais do que a teus companheiros. Uma possível referência a outros anjos. Outros anjos. Outros. Ele está falando aqui de Jesus. 1:9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os mensageiros. Jesus, coroado. Outros anjos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos piorar isso aqui. Nós estamos aqui no livro de Apocalipse, né? Vai colocar livro das revelações. Vamos ver aqui a nota de Apocalipse de rodapé, né? Apocalipse 1:1. Que Elohim lhe deu. Observe, as revelações foram dadas por meio de Jesus, mas a fonte de toda revelação é Elohim.
Aqui implica a onisciência, tá, irmãos? Apocalipse 1:4. Aquele que é e era e que há de vir. Por mais que pareça, a frase não faz referência a Jesus. Meu Deus do céu, a frase mostra a soberania de Elohim, mostrando que ele é o ontem, hoje e amanhã. Porque não se trata de Yeshua, nos versos 5 está escrito: e da parte de Jesus o ungido, testemunha fiel. O dia do Senhor não é o sábado e não o domingo. Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu estou mostrando porque tem muita gente caindo nessa conversa furada de messiânicos, né? Messiânicos, judeus messiânicos, né? Judeus messiânicos, né? Ou seja, o Filho de Deus não liberta ninguém, ó. Jesus não é Jesus que liberta. Só que você lê lá em João 8,36, que é Jesus que liberta. O texto sagrado diz isso, mas a nota nega. Né? Então, ou seja, eles querem que você, Gálatas, lá em Gálatas, né? Eles querem que você, por amor, faça a circuncisão, porque a circuncisão não devemos acreditar nele, não é acreditar nele que nos torna justos. Ou seja, se você acreditar em Jesus, você não é justo. Você tem que seguir, somente seguir, não acreditar nele, né? Ou seja, a Torá deve ser, olha aqui, ó, subordinar, né? Alguns queriam que os gentios fossem obrigados a fazer a circuncisão contra a própria vontade. Toda a Torá deve ser obedecida por amor e não por aparência ou violência. Ou seja, se você for se tornar um messiânico, judeu messiânico, tem que se circuncidar. Mesmo o texto falando que não. Mesmo o texto falando que não. Tem muito mais, tá, irmãos? Eu só estou mostrando alguns pontos aqui que eu acho que é importante os irmãos estarem cientes, tá? Que a divindade de Jesus, como Deus, não é estabelecida e não é aceita nesta Bíblia, mas como uma criatura. Tá bom? Então, é complicado. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.